adorador. Nós adoramos para que Deus possa falar conosco através da misericórdia dele. E vamos cantar este louvor e vamos orar pela vida da irmã Karina. Mas vamos pedir ao Senhor, que é grande, que Ele venha falar conosco, que Ele venha falar com você na palavra dele, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que através da palavra dele Ele venha trazer cura, porque não há Deus maior que o nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso. Então cante assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, que santo monte. Alegria de toda a maravilhoso. E o Senhor está acima de todas as coisas. Quão insondáveis são os teus caminhos, Pai, os teus juízos, ao qual a nossa mente não pode alcançar. E nós carecemos, Pai, que o Senhor fale conosco. Carecemos da direção e da luz da Tua palavra. Então, Pai, com humildade, com temor e com tremor, nós te pedimos: usa a Tua filha, Senhor. Usa a Tua filha segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Traga, Pai, uma palavra aos nossos corações que possa trazer conforto, refrigério, Pai, também ânimo, para que nós possamos continuar crendo em todos os nossos passos. Cobre a Tua filha com Teu sangue, Deus. Reveste ela, Pai, a sua família, Pai, com toda a autoridade vinda do alto, para que ela possa ser usada como um canal de bênção sobre as nossas vidas. Assim nós te oramos, assim nós clamamos, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Paz, Senhor, igreja. Bom, difícil, ó. É muito difícil para me entregar. Maria que me ouve aqui às vezes sabe já, mas tem as pessoas aí, né? Que é a primeira vez, os profetas Samuel da vida aí, que é difícil pregar na frente de vocês, mas vamos lá. Ó, eu preparei aqui um estudo que eu estava fazendo sobre Hebreus, né? E aí a irmã Silvana falou comigo, acho que no início da semana, à noitinha, e eu estava meio enrolado essa semana, mas o Senhor me use assim como foi orado. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Eu vou ler na NVI, pronto, se tiver como pôr aí para nós, para ficar igual. Que é a Bíblia que eu uso. É a NVI, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. E aí eu estava fazendo esse estudo, né, do livro de Hebreus. E aí eu vi lá que é um autor desconhecido, né? Pode ser Paulo, Barnabé, Apolo, tem várias pessoas lá que podem ser. E também ele é considerado por alguns pesquisadores o quinto evangelho, né? Porque ele traz tanto o Antigo Testamento, né? Ligando assim com os fatos que aconteceram, né, na cruz. E nervosa. E aí, o objetivo principal desse livro é falar sobre a supremacia de Jesus, sobre a supremacia de Cristo. Amém? E então a gente, como nós cantamos, né? Ele é exaltado bem alto, pois ele é santo, né? Ele é exaltado. Ele é a única razão da nossa adoração. Ele é o nosso bom Jesus e não há Deus maior do que Ele. Amém? E aí, se fosse hoje para nós analisarmos nossa vida, né? Hoje, tudo que fazemos, deixamos de fazer, pensamos, agimos, será que nós teríamos a salvação? Será que nós merecíamos a salvação? Talvez a gente, a maioria de nós, né, se não todos, nunca matou, nunca roubou, mas não pela lei, né, que fala, se você tropeçar num ponto, você errou toda a lei, né? Você é culpado. Só que aí Jesus, no Sermão do Monte, ele traz falando que não só quem matar, mas quem se virar com o seu irmão, quem xingar o seu irmão, já corre risco de ir para o fogo eterno. Mateus 5:22, isso fala. E Isaías fala também que os nossos atos de justiça, ou seja, tudo que a gente faz de bom, de justo, é considerado tratos de imundície. Isaías fala. Então, em Romanos também fala que todos pecaram e todos fomos retirados da glória de Deus. Então, o Filho é o resplendor da glória de Deus. O resplendor é o quê? É uma qualidade de grandioso, de majestade, de luz intensa. E o que é glória? É grandeza, honra, satisfação, prazer, é fama
por feitos heróicos, grandes obras, grandes qualidades. Então, Jesus é o resplendor da glória de Deus Pai. Então, analisando nossas vidas, nossos atos, o que fazemos ou deixamos de fazer, que às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não vai, não faz. Nós vemos que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é o nosso Jesus, o nosso Deus conosco, o Emmanuel, o Deus da nossa salvação. E então, não é por mérito, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Muitas vezes a gente conversa, né? Ah, fulano morreu, mas ele aceitou Jesus, fez coisa errada a vida inteira, né? E aí ele aceitou Jesus. E aí ele morreu, ele foi salvo. Como assim? Esse é o dom de Deus, a graça de Deus. Se ele realmente aceitou Jesus, creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, então ele foi salvo. Sim. Amém? Então nós precisamos de um Salvador, né? Primeiro, não é por mérito, não é por merecimento, mas é pela graça. E graça lá em Efésios 2:8 fala que é um dom de Deus, então é um presente que veio do Senhor para nós. Então, e isso foi dado também para Jesus. Jesus, o Filho amado de Deus. Jesus, o Logos, a razão, o Verbo vivo, que era desde o princípio, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é a razão de tudo existir, aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Então, aí o livro de Hebreus, ele fala, ele defende que Jesus, ele é supremo, ele é superior, ele é o máximo que existe, a supremacia, tem todo o poder, ele é o superior. Ele é superior, aí ele começa dizendo que ele é superior aos anjos, ele é superior à lei, ele é superior a Moisés. Ele fala, né, que, porque essa carta foi escrita para um povo, né, não é assim com certeza, né, que os historiadores falam, mas pelos estudos diz que aquele povo estava sofrendo perseguição, eles estavam abandonando a fé e voltando para aquilo que eles faziam antigamente, que no caso deles aqui era o judaísmo, né? Eles queriam praticar os atos do judaísmo para não sofrer perseguição. Hoje nos nossos dias pode ser abandonar a fé, não ficar indo na igreja, fazer tudo correto, porque fulano, ciclano, beltrano está me perseguindo, está me enchendo o saco, né? Então, Jesus, ele é superior aos nossos problemas e ele é superior aos anjos. Por que ele fala sobre os anjos? Porque às vezes nós, até, não sei, quando era pequena, né, às vezes tinha as orações para orar para os anjos, não, mas para orar para o Senhor Jesus. Porque os anjos nada mais é do que ministradores que auxiliam aqueles que herdarão a salvação. E eles criam também que a Torá, ou seja, a lei de Moisés, foi entregue pelos anjos. Então o autor ele defende que Jesus era superior aos anjos. Ele era superior à lei. Amém? E Deus também o chamou, mandou os anjos que o adorassem e o servissem. E deu ao Senhor, deu um trono para todo sempre. Ele tem um cedro de equidade, de justiça. Ele ungiu ele com óleos de alegria e colocou à sua direita. Amém? Ele é superior à lei também. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele veio não para abolir, anular, não.
Ele veio para cumprir, porque para nós era impossível que todos cumprissem a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Ele também, ele é um sumo sacerdote superior. O que significa isso? Que lá em Levíticos, Êxodo, Deus deu, a lei que tinha uma série de ritos cerimoniais que os sumos sacerdotes e os sacerdotes tinham que entrar no tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um templo que era separado em três lugares, né, pastor? 3 lugares, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, né? E cada um, devido às suas condutas, às suas participações nos rituais, nas sinagogas, eles entravam, e quem entrava no lugar do santo dos santos era somente o sumo sacerdote, e oferecia sacrifícios de animais para a purificação dos nossos pecados. E Jesus, ele ofereceu uma oferta maior do que sangue de bodes, sangue de animais. Ele se ofereceu com o próprio sacrifício, deu o seu próprio sangue para a nossa eterna redenção, para purificar os nossos pecados, para purificar os pecados que nos levam à morte. Então, que nós venhamos servir a esse Deus vivo. Ele morreu para resgatar das nossas transgressões, das transgressões que fazíamos na primeira aliança. Ele está nos santificando, nos purificando, através do seu exemplo, das suas atitudes, da sua obra. Então, a sua obra foi, o seu sacrifício foi suficiente. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque Jesus foi suficiente. O sacrifício dele foi definitivo. O sacrifício dele foi substitutivo. Era para nós morrermos a morte eterna, mas ele nos salvou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele se entregou. E ele se entregando, ele fez uma aliança também, que é superior à aliança antiga. A antiga aliança falava sobre leis, se não me engano, 600 e poucos mandamentos lá, que você devia cumprir, que você devia fazer, se portar, jeito de vestimenta, várias leis. E Jesus, ele veio, e isso só afastava o povo, de Deus. A religiosidade afastava o povo de adorar a Deus. E Jesus, ele veio e trouxe uma nova aliança, em que a lei do Senhor está no nosso coração e na nossa mente. E essa lei, ela nos traz perdão das nossas maldades. Essa lei apaga as nossas transgressões e esquece os nossos pecados. E por meio do sacrifício de Jesus também, nós recebemos a eterna aliança, a salvação para aqueles que aguardam, para aqueles que esperam no Senhor. Amém? Ele também ele fala em Hebreus aqui, 2:7, ele fala que ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da nossa salvação. Ele fala, visto que foi feito um pouco menor que os anjos, menor que jeito, em estatura, Jesus foi coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte, a levar muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de tudo que existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da nossa salvação. Então, Jesus é o Deus homem.
encarnou o próprio Deus, a razão de tudo existir. Ele lá no princípio, ele encarnou, ele se esvaziou tanto, a ponto de ser um feto na barriga da mãe, um bebê necessitando de troca de fralda, necessitando, não sei na época se tinha fralda, mas necessitando de cuidado, necessitando de ser alimentado. Ele se esvaziou. Imagina isso, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem domínio sobre tudo e todos, se esvaziar a ponto de se tornar um bebê. Mas ele não é um bebê mais. Ele é o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Ele participou dessa condição humana e passou por todos os tipos de tentações, de provações. No deserto ele ficou 40 dias de jejum, e após isso Satanás, o próprio Satanás, tentou ele, questionando a sua identidade. Se você é filho de Deus, faça isso. E muitas vezes nós também somos questionados. Se você é filho de Deus, por que você está nessa situação? Por que você não salva seu filho, sua família? É isso. Jesus, ele passou por fome, por sede, em plena morte, na crucificação lá, levando chibatadas, levando a cruz pesada. O último grito que pediu era de água, e deram vinagre no lugar. Ele foi humilhado, ele foi exposto na nossa, talvez na nudez, foi exposto, foi xingado, esbofeteado, injustiçado. Jesus chorou gotas de sangue, de aflição. Talvez por algum momento ali a vontade dele não era de se entregar. Talvez ali no momento ele quis desistir, mas não, ele se submeteu ao Pai, à vontade do Pai, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos resgatados, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. E sendo assim, Jesus ele se torna apto e capaz para nos socorrer de toda provação, de toda dificuldade, de tudo aquilo que nos impede de adorar a Ele, de todas as tentações, de todos os problemas, de todas as vozes que vêm, talvez falar, questionar, todos os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Ele é capaz de nos socorrer e de nos salvar das nossas tentações, de nós que estamos sendo perseguidos, caluniados, de nós que estamos tendo dúvidas, tendo dificuldades em nosso dia a dia, com situações. Ele é superior, Ele é maior que o nosso problema, Ele é maior, e não há Deus maior como nós cantamos. E Ele é superior a todas as situações, seja de enfermidade, seja de situações talvez jurídicas, dificuldades com o filho, dificuldades com relacionamento, dificuldades com emprego, com provisão, com sustento. Ele é superior, mas esse Deus superior também é o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso mediador, aquele que está ali para ouvir a nossa oração, que muitas vezes nós deixamos de falar com Ele por, mero desconhecimento, ignorância ou incredulidade, mas que nós não venhamos deixar que a incredulidade entre no nosso coração, que esse sumo sacerdote seja o sumo sacerdote da sua vida, seja o dono, o rei do seu coração, porque ele venceu todas as dificuldades, sem pecado algum. Ele venceu a morte,
E seu sacrifício foi definitivo. Ele é o nosso intercessor santo, inculpável, puro, separado, o nosso mediador, que está à destra do Pai, intercedendo por nós em todo o tempo. Então hoje, o que tem te afligido, talvez, para você parar, faça uma análise. O que te aflige, o que você gostaria de mudar, o que você fez ou falou, que talvez você não gostaria de ter falado, feito, o que às vezes você se acha indigno de estar na presença do Senhor, talvez você se acha indigno de participar da ceia do Senhor, que está se aproximando. Talvez você gostaria de fazer coisas maiores e melhores e você não tem feito. Então faça uma análise, anote, faz uma listinha daquilo que você gostaria de mudar e peça a Ele ajuda, confesse a Ele os seus pecados, peça por mudança, peça por sanamento de dúvidas que talvez a gente tenha, questionamentos que vêm na nossa cabeça, pensamentos. Você é livre para falar e Deus está te ouvindo. Deus ouve não só aqui na igreja, Ele ouve na sua casa, no seu carro, Ele ouve quando ninguém mais está perto, Ele está com você. Deus não Ele é supremo, Ele é superior, mas Ele não é distante. Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que nos ouve. Glória a Deus! E nele, a palavra diz lá em Atos 5:31, que nós temos o arrependimento e o perdão dos pecados. Talvez hoje você pense, não tenho pecado nenhum. Peça para Deus te revelar aquilo que não agrada a Ele, aquilo que vem tirando você da sua presença. Pode até ser que não seja um pecado, mas talvez seja uma distração que está te tirando da presença dEle, te tirando de orar mais, te tirando de buscar mais, de estudar mais, né? Então peça para Ele revelar o que precisa ser mudado, porque Ele traz o arrependimento, os perdões dos pecados, Ele muda nossa mente, nosso coração, Ele troca o nosso coração. E também fala lá em Hebreus que fala que se você ouvir a voz do Senhor, se você entender a mensagem, talvez várias pessoas ouvem voz audível do Senhor, mas a palavra de Deus é a palavra, é o Senhor. O Senhor é a palavra. Jesus fala aqui, lá em João, que Ele é o verbo vivo que desceu do céu. E a Bíblia é uma palavra, é a palavra de Deus. Então, você tem orado, você tem buscado, você tem lido, você tem buscado a sabedoria, ler a palavra, porque Ele está se revelando aqui. Então, se você ouviu, entendeu a palavra, ou não, talvez não entendeu, anote suas dúvidas, liste, tire dúvidas com o pastor, tire dúvidas com o próprio Espírito Santo. Que Ele ouve as nossas dúvidas e Ele abre os nossos olhos, nossa mente, nosso entendimento, nosso coração. Então, se você ouvir a voz do Senhor, não se afaste dele. Talvez você ouve alguma repreensão, ouve alguma coisa que não te agradou naquele momento, em algum culto, ou uma pessoa que falou, mas que está na palavra de Deus. Não fique no engano, não fique com o coração perverso, não fique na incredulidade. Peça ao Senhor para tocar o seu coração, tocar as suas vontades, tocar os seus sentimentos, os seus pensamentos.
Amém? Ele é o nosso amigo, o nosso sustentador. Ele também é o nosso noivo. E Ele fez imensas promessas para nós. E essas promessas já se cumpriram, grande parte. E irão se cumprir até o fim dos tempos. Então, Ele não enviou Deus Pai, não enviou Deus Filho para nos condenar, mas para sermos salvos por Ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, assim diz João 3, 17 e 18. Então, analise sempre as atitudes e veja se você está revestido mesmo de Cristo. Veja se você está revestido de compaixão, se você está revestido de bondade, humildade, se aquilo que você está fazendo é o que Cristo faria. E suportem com paciência. Peça por sabedoria, porque a sabedoria Deus nos dá. E perdoe, talvez tenha alguma coisa que você ainda carrega, algum rancor. Ele faz um alerta para perdoar, assim como o Senhor nos perdoou todos os nossos pecados. Então revista-se de Cristo, revista-se de amor. E talvez você esteja desanimado por alguma atitude, por alguma situação que aconteceu, alguma dificuldade, mas mantenha os olhos em Cristo, mantenha os olhos no Autor e Consumador da nossa fé. Olhe para Ele, porque o salmista fala que quem olha para Ele são radiantes, nele não encontra sombra de variação. Ele não muda, como foi pregado no domingo. Ele é um Deus imutável, Ele é o mesmo Deus da Escritura, é o mesmo Deus que está presente hoje aqui, que está presente com você. Então, não deixe de buscá-lo. Se apegue à esperança que tem escrito nessas palavras. Não desanime. Aproxime-se com um coração sincero, buscando a convicção, buscando mais fé. Talvez você não tenha fé o suficiente. Peça para Ele para aumentar a sua fé. Peça para Ele para aumentar o seu conhecimento. Só que não vai ser tipo um download, sabe? Você precisa ler. Você precisa buscar. Não vai ser automático assim, pai, eu quero. Não vai. Mas, se você vai falando, você vai buscando, você vai pedindo para Ele discernimento, entendimento. Você vai pedindo para Ele para entender aquilo que está escrito, que muitas vezes é difícil. Mas não desanime, se aproxime de Deus com plena convicção, porque Ele é um Deus salvador, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que sustenta-nos, Ele é um Deus que nos ajuda, Ele é um Deus mediador, Ele é um Deus superior, Ele é um Deus que está nos céus, Ele é um Deus que fala com Deus Pai a nosso respeito. Ele tem pensamentos ao nosso respeito, não somente de forma generalizada, mas de forma particular com cada um. Ele é um Deus pessoal. Amém? Então, não se desvie, não deixe de buscá-lo, suporta as dificuldades, participe da busca do Senhor, esteja com Ele. Talvez as dificuldades hoje estão te moldando, te capacitando para produzir mais para frente frutos de justiça, frutos de amor, frutos de paz. Amém?
Então, fortaleça-se na palavra, anime-se na palavra. Aqui tem salmos, tem cânticos, tem palavras de louvor, de exaltação, tem palavras talvez de exortação. Então leia a palavra de Deus, busque e se esforcem para viver em paz com cada um que você vive, com seu marido, com seus filhos, com sua mãe, seja com quem for. Se esforcem em viver em paz, se esforcem em serem santos, se esforcem e suporte às vezes desonra, talvez calúnias, talvez tribulações, talvez perseguições, talvez coisas que falam a seu respeito que não é verdade. Suportem firme. Lembre-se do nosso Criador que suportou todas as coisas. Entregue todas as aflições, todas as angústias a Ele, a esse Deus que está perto, a esse Deus que é maior, a esse Deus que é soberano, a esse Deus que é supremo. Amém? Bom, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, que talvez por nervosismo ou alguma coisa eu não soube me expressar, mas que o Espírito Santo venha testificar no coração de cada um de vocês, que eles venham lembrar e que eles venham despertar a leitura da palavra, a buscar, a ler esse livro de Hebreus, que é curtinho, tem 13 capítulos, e lá você vai encontrar muitas coisas que eu não soube falar. Amém? É isso. Lembre-se sempre que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Aleluia. Ele é a imagem exata do seu ser. E Ele sustenta tudo pela sua palavra. Amém? Deus abençoe, pastor Marcos. Vamos? Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos fazer aqui a nossa corrente de oração. Segundo esta palavra que a Karina trouxe para nós no livro de Hebreus, que a lei, ela não resplandeceu a glória do Senhor como o Filho resplandeceu. É isso que ela está dizendo aqui para nós. E que Cristo, ao resplandecer a glória de Deus, e mesmo sendo Deus, Ele se fez homem para sofrer as nossas batalhas, para participar da carne e do sangue, para que pela morte Ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte,